Começamos por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e ele diz que o sonho define-se como a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Kardec, analisando essa mesma resposta dos espíritos, complementa, dizendo que os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Quando sonhamos, é mais ou menos isto que acontece. O espírito alonga-se, afasta-se do corpo, sem cortar a ligação com o corpo. Seria mau para nós se ele cortasse a ligação, se separasse. Sabem o que é que acontecia, não sabem? Todos sabem. Morríamos. Então, o espírito, que tem uma elasticidade extraordinária, estamos a dormir a nossa caminha aqui em Coimbra, ou até aqui no centro, porque não? E podemos ir à Austrália num vai e vem muito rápido, porque, na realidade, o espírito tem uma elasticidade tremenda de poder ir a outros lados. É mais ou menos isto em desenho o que acontece. Nunca o espírito fica inativo. Nós, muitas vezes, acordamos ou cansados, ou cheios de energia, ou tristes, enfim, das mais diversas formas, e porque às vezes não temos descanso durante a noite. Não é o descanso que o corpo está lá sossegadinho a dormir, só que o nosso espírito anda por muito lado, contacta com muita gente, com muitas entidades, encarnadas e desencarnadas, e então é aí que está o busilis da questão, é com quem é que a gente vai contactar durante o nosso sonho. Ele nunca fica inativo, experimenta durante o sono o afrouxamento dos laços que o unem ao corpo, permitindo o contacto direto com outras entidades. Isto é outro exemplo de como o espírito se afasta um pouco ou muito do corpo para contactar com outros. Por essa razão é que o sono influi muito mais do que pensamos na nossa vida. E o sono é uma situação que está a começar a preocupar muito a classe médica, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem perturbações do sono. Estou a falar do sono, não do sonho, do sono. De tal modo que nos encharcamos em drogas, em medicamentos para dormir. Poucos são aqueles que estão nesta sala que não tomam qualquer coisinha para dormir. Ou é o triticum, ou é o Xanax, ou é outra coisa qualquer para dormir. E há outros de nós que tomam um medicamento mais fisiológico, que é a melatonina. E a melatonina, por acaso, não é por acaso, mas por coincidência, é uma hormona que é produzida na nossa glândula pineal. Exatamente, porque ela, durante o sono, à noite, vai repor, vai limpar todo o lixo que nós produzimos em termos de energias, de coisas erradas que fizemos, até na nossa alimentação, durante o dia. Tem é que haver uma condição para que esse sono seja adequado, é que o quarto tem que estar às escuras. Não pode haver as lâmpadazinhas da televisão acesas, os pilotos acesos, não pode haver luzes de presença acesos, não pode haver uma penumbra através da vidraça ou da persiana. Tem que haver uma escuridão total para que a pineal funcione e absorva essa melatonina que ela não está a produzir em quantidade suficiente. É uma hormona absolutamente fundamental para que nós possamos ter um sono reparador. O que é que nós fazemos? Não nos preocupamos com isso, tomamos a pastilha que não faz absolutamente nada além de nos habituar a viciar naquelas substâncias. Há coisas muito mais saudáveis que todos nós podemos fazer. Uma delas é deixar de ver televisão, em vez de estarmos no sofá depois de jantar, irmos dar uma boa caminhada para relaxar, para descontrair, para fazer bem à saúde e chegar a casa, tomar um banho, xixi e cama. Em relação ao sono, na realidade ele influi muito mais do que pensamos na nossa vida. Ele é de vital importância para os espíritos, representando a porta que Deus lhes abriu para o contacto com os seus amigos do céu. Durante o nosso sono é como se estivéssemos no recreio para o espírito,
O Espírito aproveita o nosso sono, não é para ir brincar, como fazíamos no recreio quando éramos garotos, mas para ir contactar com outros, visitar com outros, ter outras atividades, assistir a aulas, assistir a conferências, muita coisa. Não é preciso estarmos deitados, podemos estar sentados, a fazer nada, a descansar um pouquinho. Desde que adormeçamos ou entramos num transe, já somos capazes de o nosso espírito ir contactar. Além disso, é o recreio após o trabalho, após as atribulações da vida diária. Para a humanidade, de um modo geral, os sonhos sempre tiveram grande importância. Então, falo-vos em 3 ou 4 assuntos de história, que diz respeito à história. Na Bíblia temos os episódios de José e o rei do Egito, o de Daniel e Nabucodonosor, e o de Jacó, entre outros. O de José e o rei do Egito foi o faraó que teve um sonho muito mau, com 7 vacas, podem pesquisar se quiserem. Eu tenho aqui o último slide, não vos vou ler, mas tenho aqui o sonho todo escrito. Mas é fácil de encontrar no Google, mas mais ou menos é isto. O faraó tem um sonho e ninguém o conseguia interpretar, e José, não encontrei referências a este José, quem era este José, que lhe explicou ao faraó o que é que isto queria dizer, mas foi por mediunidade que recebeu a informação para depois transmitir ao faraó. O de Daniel e Nabucodonosor, exatamente a mesma coisa, e o de Jacó também, quando dormia sobre uma pedra, que recebeu também esse tipo de informações. São, portanto, sonhos famosos, chamemos assim, porque são sonhos que vêm referidos na Bíblia. Há também, mais recentemente, a revelação de Dante Alighieri acerca da sua obra A Divina Comédia. Os sonhos de Descartes, em que o espírito da verdade o aponta como autor de uma ciência admirável. Foi um grande cientista, filósofo, pensador francês. Na história do espiritismo, Jackson, num dos sonhos, tem uma ampla visão do mundo invisível, também relatada. O Freud utilizou os sonhos como elementos de análise no psiquismo humano. E na história da religião são bem conhecidos os episódios de Santo António de Pádua e São Francisco Xavier, com os seus famosos desdobramentos. Mais recentemente, Eurípides Barçanufo, quando era professor na sua cidade natal, em Sacramento, vários episódios de desdobramento que ele tinha durante o sono, e em sonhos também podem acontecer casos de premonição, como o da mulher de César, que tem conhecimento da conjuração de Brutus para o assassinar. Mais recentemente, o caso do presidente dos Estados Unidos, Lincoln, que vislumbrou a sua própria morte e o funeral. Ele visualizou-se a morrer e a ir no funeral. Uma premonição. Então, que tipos de sonhos podemos ter? Basicamente, 2 tipos de sonhos. Os sonhos reais, aqueles em que nós fazemos contactos com seres ou coisas do mundo espiritual. Nesses sonhos, vamos a lugares que nos são permitidos e autorizados devido à nossa condição evolutiva. A maior parte das vezes, já queria só dizer-vos, para a vossa informação, que já há aqui companheiros nossos que já estão a sonhar. De maneira que eu vou, assim, falar um pouquinho para todos e tal, a ver se eles acordam para voltarmos à realidade. Não podemos, nós, de baixa condição espiritual, de baixo desenvolvimento espiritual, termos, digamos assim, contactos com entidades muito superiores. Consoante a nossa evolução, a nossa condição evolutiva, assim, esses sonhos reais são diferentes. Temos outro tipo de sonhos, que são sonhos do subconsciente. Não são mais do que reproduções do nosso pensamento do dia-a-dia, imagens e impressões que nos afetaram na nossa mente no estado de vigília. É comum ter-se pressentimentos que jamais se cumprem. Da mesma forma, podemos receber sugestões ou encontrar respostas para a nossa problemática mais aguda. Durante os sonhos, ocorrem visitas a seres conhecidos ou a lugares distantes, que algumas vezes nem conseguimos identificar. Outras vezes até conseguimos identificar. E muitas vezes recebemos preciosas informações sobre orientações, sobre caminhos que devemos ter na nossa vida.
Isso ocorre quase todas as noites, pois quando dormimos prevalece a vida da alma. Mas a maioria de nós diz, mas eu não me lembro. Eu sonho, aquilo é uma pedra quando eu caio na cama. Sonho, durmo e não me lembro dos meus sonhos. A maior parte de nós não se lembra dos sonhos. Lembramos-nos muitas vezes quando são pesadelos. E quando são os pesadelos, aí é ainda mais complicado, porque estamos em contacto com entidades mais perniciosas, que nos podem mais prejudicar, digamos assim, inferiores. As visitas entre os vivos podem ser provocadas, desde que o homem deseje e lhe seja permitido. No entanto, na doutrina espírita não há prática da interpretação dos sonhos. Tomem bem nota disto. Não há prática da interpretação dos sonhos, porque, a rigor, não se conhece o mundo íntimo e os problemas encarnatórios das criaturas. Por outro lado, no Espiritismo aprendemos a nos libertar dos símbolos, geralmente usada de maneira indevida para desvendar os conteúdos éticos e morais do psiquismo. Há muitos sinónimos, muitos símbolos, muitas interpretações dos sonhos erróneas devido à ignorância de todos nós, às tradições, digamos assim, muitas vezes até a ditados antigos. Eu lembro-me quando sonhava que estava a cair um dente, a minha mãe dizia, ai, isso é horrível, cair um dente é símbolo de morte. Não era nada, os meus dentes estavam a mudar e eu estava a mudar os dentes para dentes definitivos. Não nos lembramos dos sonhos, normalmente em grande parte, devido à influência da matéria pesada e grosseira que limita as nossas possibilidades. Quando acordamos, por vezes, conservamos uma lembrança fugaz dos nossos sonhos e logo depois já não nos lembramos, aquilo apaga. E ainda bem que apaga, não é? Outras vezes os sonhos permanecem vivos em nossa memória, sugerindo-nos pensamentos novos e novos caminhos a percorrer. Quando isto acontece, já somos intuídos, já temos contacto com o nosso anjo da guarda, por exemplo, que nos traz preciosas informações. Então agora entramos na outra metade da minha palestra, que é sobre os falsos cristos e os falsos profetas que andam por aí, espalhados na interpretação dos sonhos. E é para esta parte, principalmente, que eu vos queria chamar a atenção, pedir muito a vossa atenção e pedir o vosso estudo, porque é o estudo da doutrina que vos faz perder estas crenças, estas sugestões que não vos deixam serem levados por este tipo de pessoas, sem escrúpulos. Estes falsos profetas são aqueles que exploram, em proveito da sua ambição, dos seus interesses e o seu desejo de dominação para conseguirem poder económico. Kardec, no Evangelho, chama-nos a atenção para que aqueles que são os que possuem certos conhecimentos que usam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pertença à missão divina. Normalmente estas pessoas são médios ou possuem alguma mediunidade que, para a infelicidade deles, a utilizam para prejudicar outras pessoas, para fazer uma negociata pegada com tudo isso. É, portanto, necessário manter-se atento, vigilante, nos dias de hoje, para não nos deixarmos levar pelo erro, pela mentira e pela hipocrisia. Há muitas criaturas que se utilizam dos pretensos prodígios. Há algumas que até falam com Deus. Houve uma cena que eu vi no Facebook, em plena cerimónia da igreja, creio que era a Igreja Universal, não tenho a certeza, em que o pastor ligou e falou diretamente com Deus. Diretamente com ele. Bem, houve outro também, da mesma companheiro desse, que fartou-se de vender apartamentos no céu. E as pessoas compram, e as pessoas acreditam, os tais falsos profetas, que é preciso ter muito cuidado com isso. Há muitas criaturas, já repeti, que se utilizam desses pretensos prodígios para enganar os outros e para ganharem muito dinheiro com isso. Os trabalhos que eles fazem são de milhares de euros.
A nossa irmã Leonor está muito desatualizada nos preços, porque na realidade os trabalhos que se fazem por aí pagam-se milhares de euros para sermos enganados. Como é que se ultrapassa isso? Aprendendo e estudando a doutrina, para não nos deixarmos ser enganados por essas pessoas. Indivíduos têm mel nos lábios e fel no coração. Propagam deliberadamente ideias fantásticas, miraculosas, normalmente aquilo que a gente gosta de ouvir, que nos envaidecem, que nos dão determinadas informações, porque eles são médiuns a maior parte das vezes, são intuídos pelos espíritos inferiores, que sabem muito bem o que é que o indivíduo, o cliente, precisa de ouvir para ficar todo feliz e todo contente e todo vaidoso. E então o intermediário faz esse tipo de trabalho. Como se fossem verdadeiros milagres, facto que se repete há muito tempo. São esses os falsos cristos e os falsos profetas a que me refiro. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los. Por isso é que é importante que nós tenhamos o conhecimento para os desacreditar, de maneira que o seu número diminua à medida que os homens se esclarecem. A ignorância é um dos pais de todos os males. O facto de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece um prodígio, no entanto, não é, portanto, nenhum sinal da missão divina, como eles dizem. Aqui temos um exemplo do professor Bambo, que diz que liberte-se dos seus problemas, tudo o que acontece na sua vida, se tem problemas de amor, familiares, heranças, saúde, que ninguém consegue resolver, isto é, acredite porque o seu problema tem solução. Marca a sua consulta e está o assunto resolvido. Mas há aqui muita gente que já foi. Exatamente. Exatamente. Esses prodígios, eu tenho mais 2 ou 3 fotografias para vos mostrar, uma delas que me encantou, e eu vou mostrar-vos, porque me encantou. Porque estas pessoas são pessoas muito inteligentes. Todos os vigaristas são muito inteligentes. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir. Qualquer um de nós, se tiver um bocado de conversa, pode fazer este tipo de coisas, porque sabemos como é que devemos de enganar o próximo. Outro exemplo, eu fazer trabalhos para Benfica. Ora, isto tem logo 6 milhões de clientes, que são os sócios do Benfica, os simpatizantes do Benfica. Eu fazer trabalhos para Benfica, diz o senhor, não é? Portanto, isto é casa cheia garantida. Também podem resultar de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. Querem ver? Olhem, o professor Gadri, por exemplo, que é um astrólogo médium africano, olhem o que é que ele faz para ali. Trata tudo. Maus olhados, inveja, exames, aproxima e afasta as pessoas amadas, impotência sexual, etc. Se quer prender enfim. Tem várias. Eu só, no dia que estava a mentalizar a palestra, como é que eu a queria preparar, estava a tomar um café, a ler o jornal e foi só folhear e tirar fotografias. Todos os dias vocês se encontram. Mas este aqui é o meu preferido, Dr. Padre Jaura. Há um também muito famoso e esperto que abriu o consultório em Fátima. E então junta as duas coisas, não é? O misticismo de algumas coisas de Fátima, juntamente com estas coisas, que eu nem sei como é que lhe chama. Então este é um senhor padre, que é vidente, curandeiro, dotado de grandes poderes, competente, ajuda a resolver problemas difíceis e graves em pouco tempo, com sigilo absoluto e garantido, a 100%. Podem pagar em prestações. É, papel, vou-vos poupar. Qualquer que seja o seu problema, de que seja com amor, frieza sexual, sucesso no seu futuro, conhece tudo, faz tudo e resolve tudo, com garantia. Estes são os interpretadores dos sonhos que nós queremos ouvir. E nós temos que ter muito cuidado com isto. Como é que se ultrapassa isso? Estudando o Evangelho, vindo ao curso da doutrina espírita, ao curso básico da doutrina, aprendendo, lendo, ouvindo palestras. Há tanta palestra no YouTube de Divaldo, tanto do Dr. Dutra, como há bocadinho, do Haroldo Dutra Dias, tantos de tanta gente, meu Deus, tanta palestra boa para nos instruirmos. Ouvir meia hora por semana, ouvir uma palestra,
duas, se tivermos um bocadinho de tempo. E diz-nos Allan Kardec, no Evangelho, o verdadeiro profeta reconhece-se por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Quer dizer, aquele que é profeta a sério, como foram os apóstolos e outros que tais, tem tanta qualidade moral que a gente sabe distinguir o trinco do joio imediatamente. Nas mais diversas atividades humanas, como a ciência, o comércio, a literatura, podemos encontrar criaturas caracterizadas dessa mesma forma. Indivíduos revestidos dos mais nobres títulos do saber humano, que sem escrúpulos semeiam o desespero, a descrença, a desilusão. As palavras de Jesus aplicam-se a todos aqueles que, podendo conduzir os seus semelhantes para a glória do bem e da felicidade, preferem os falsos caminhos. O Espiritismo revela uma outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, que são os espíritos enganadores, que não são os físicos, já são do mundo espiritual, que também são falsos profetas, que vêm fazer comunicações através de médiuns de mediunidade ostensiva e que, em pessoas mal preparadas, com mediunidade desequilibrada, com falta de conhecimento, muitas vezes em centros espíritas, se aproximam e deixam passar a sua informação, que é aquela informação que eles querem ouvir de baixa frequência, de baixa vibração. E as pessoas ouvem e não sabem, o médium, como não tem o conhecimento, não sabe separar quem é que deve deixar de dar passividade ou não. Então assiste-se a fenómenos muito tristes, mesmo dentro da vida do espiritismo, que são os espíritos enganadores, que vêm influenciar os médiuns e vêm enganar os assistentes que, se não estiverem bem avisados, são enganados também. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estes falsos profetas, físicos e até espirituais. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos ou pseudo-sábios que se disfarçam com nomes veneráveis e que nos dizem coisas lindas que a gente gosta de ouvir, que nos bajulam, que nos elogiam, e nós somos tão orgulhosos e tão vaidosos que nos deixamos levar na cantiga. A advertência do apóstolo João: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são espíritos de Deus. É possível saber, através da qualidade da linguagem, da harmonia da linguagem, dos conselhos que eles dão, é possível, se nós quisermos ver, é possível saber se são espíritos do bem ou do mal. Se o desencarne não santifica ninguém, é certo que no plano espiritual vamos encontrar espíritos nas mais diferentes condições. E então podemos receber influências das boas ou das más. A escolha é nossa. Estou a terminar. Espíritos nas condições evolutivas, morais e intelectuais, bons e maus, amigos e inimigos do bem, sábios e ignorantes, sinceros e hipócritas, podem aparecer neste tipo de falsos profetas. É, portanto, preciso adotar um critério seguro para avaliar a comunicação e saber se provém de um bom espírito ou se vem de um mau espírito. São, pois, os falsos profetas, como dizia Jesus: pelo fruto se conhece a árvore. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. É pela obra que se conhece o seu autor. E Cristo e Jesus ainda enfatiza: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. A verdade é a doutrina espírita, que nos libertará das trevas, do desconhecimento, da ignorância e que não nos permitirá nos deixarmos ser levados por este tipo de coisas e de atitudes. Daí a sempre atual exortação do Espírito da Verdade: amai-vos e instruí-vos. Temos que estudar, temos que ir para a escola, para aqui, para a escola espírita, nas nossas casas espíritas. Temos que aprender, temos que estudar. Atrás do estudo sério e metódico, estaremos melhor preparados para evitarmos o engano e a fraude. A doutrina espírita é uma doutrina do conhecimento. Temos que saber, temos que estudar.
e havemos morrer sem saber nada, a aprender permanentemente. Para terminar, através da doutrina espírita, se bem estudada e bem vivenciada, imunizamo-nos sempre contra esses males. Então, termino, que Jesus nos abençoe a todos e nos livre destes falsos profetas. Muito obrigado pela vossa atenção.